Alegria e felicidade plena não é a primeira sensação que a grande maioria das mulheres, pelo menos no Brasil, quando descobrem que estão grávidas. Então, estudos mostram que mais de 50%, ou seja, mais da metade das mulheres, quando engravidam, elas não planejaram a gestação, tá? Então, a maioria, como não planejou a gestação, quando descobrem que estão grávidas, alegria, plenitude, felicidade não é a primeira coisa que passa pela cabeça delas. E sim, muitas vezes, um choque. Então, a gente precisa primeiro entender essa questão quando a gente vai trabalhar com as questões emocionais aí de gestação e mulheres no pós-parto, principalmente quando a gente vai atender na clínica. Por quê? Na clínica, a maioria das queixas vão ser relacionadas com o não estou feliz com a maternidade, né? Estou encontrando alguma dificuldade. Porque dificilmente uma mulher que está plena e feliz com a gestação vai procurar um profissional da psicoterapia. Ninguém tem tanto dinheiro assim na vida que vai dizer assim, eu quero falar para todo mundo que eu paguei um psicólogo só para ir lá falar para ele que estou plena e feliz. Então, assim, quando alguém pensa em procurar por um profissional da saúde mental, é porque está tendo aí conflitos psíquicos. Vamos raciocinar direito? Por que alguém, né, feliz, alegre, iria gastar dinheiro com psicoterapia para falar que tá alegre? Vamos raciocinar direito, né? Então a questão é a seguinte: é bom trabalhar com mulheres no pós-parto? É bom, mas não é bom porque lá só tem coisa boa, coisa fofa. É bom porque eu estou de fato ajudando uma pessoa num período delicado da vida dela. Quando eu escolho ser psicoterapeuta é porque eu escolho ser um servo, um instrumento que vai ajudar pessoas a terem uma saúde mental melhor, a ter emoções mais equilibradas. É por isso que eu escolho trabalhar com essas questões. Então, assim, é bom trabalhar com essas questões porque eu consigo auxiliar pessoas nesses casos. Mas não é bom trabalhar porque existe às vezes uma fantasia aí, né? Ai, que gracinha trabalhar com grávida. Ai, que chuchu trabalhar com bebê. São bebês que estão vindo pra gente porque a mãe tá com depressão. São bebês que estão vindo para nós porque a mãe não tá conseguindo se vincular a ele. Então vamos colocar o pé no chão aí para entender o que de fato nós, enquanto profissionais da saúde mental, vamos estar acolhendo, vamos estar trabalhando. Então, aquele mundo de histórias, né, de princesas encantadas, não é o que a gente vai encontrar aqui no mundo real, de quem vai trabalhar com as emoções de mulheres no período perinatal. Aqui a gente vai entender que a madrasta do conto infantil é a própria mãe da nossa cliente, tá? Enquanto a gente fica falando, a mãe morreu e ficou a madrasta, a gente vai entender que não. A mãe boa morreu para a princesa e o que está ali presente é a madrasta. Mas a madrasta é a mãe, tá? É só uma distorção das coisas. Então a gente vai entender e visualizar aí por outro ângulo as coisas quando a gente vai trabalhar com essas questões. Não dê os parabéns para a gestante que chega no seu consultório. Muitas vezes a gente recebe essas mulheres na nossa clínica, nas nossas consultas, e a primeira coisa que a gente fala para elas é parabéns. E isso pode trazer uma certa dificuldade aí para essa mulher, que às vezes ela está procurando em nós, profissionais, alguém que possa entendê-la de uma outra forma, né? Porque quando a gente fala parabéns, já é um pressuposto de que não é para ela estar triste, que é para ela estar feliz. E se ela não se sente feliz, escutar um parabéns aumenta ainda mais a frustração, aumenta ainda mais, né, aquele sentimento de poxa vida, eu não estou sentindo isso, né, que eu deveria estar sentindo, que eu imaginei que as pessoas estão querendo que eu sinta. Então esse é um ponto. Outro ponto que a gente pode, deve fazer é escutar a história da nossa cliente e também fazer perguntas quando necessário. Então, assim, escutar a história do nosso cliente é extremamente importante para a gente poder compreender em que contexto está acontecendo aquela gestação. Só que tem coisas que às vezes eles não vão contar e que nós às vezes temos que fazer perguntas, ser mais ativos, né? E perguntar, ser direto mesmo na questão. E aí a gente pode perguntar questões como: sua gravidez foi planejada ou não? Por quê? Vamos supor que a pessoa ela está em conflito psicológico, em sofrimento psíquico, mas
planejou a gestação. Isso acontece também. Parece que é muito mais comum quando não se planeja, né? Não planejei a gestação, então é mais fácil de eu não estar feliz com ela. Tá, é verdade. Então, tem um fator de risco a mais, aí uma prevalência maior. Mas vão existir mulheres que às vezes passaram pela reprodução humana assistida, fizeram FIV, estão tentando há 5 anos engravidar e ainda assim vai apresentar depressão durante a gestação. E ainda assim vai se sentir triste ali, ela não vai entender o que, que é, onde está esse vazio que não foi preenchido, que ela achou que seria preenchido quando ela estivesse grávida. Então, entender o contexto, né, se foi planejado ou não, é importante. Entender como que é a relação da nossa cliente com o parceiro ou parceira. Aconteceu essa gestação no momento que eles estavam para se separar, no momento que descobriu uma traição, no momento em que descobriu uma doença terminal, uma doença grave, né, entre o casal. Que momento aconteceu? Que pé esse casal está da relação, certo? Então, isso faz sentido a gente investigar. Como que é a relação da nossa cliente com a mãe dela, com o pai dela? Praticamente 100%, tá? Vou colocar aqui 99,9 para não falar 100%, mas a probabilidade quando a gente recebe alguém na clínica psicoterápica com queixas perinatal, tem uma história difícil com a própria mãe. A mãe morreu no parto, a mãe morreu jovem, a mãe colocou para adoção, a mãe teve um aborto anterior ao nascimento dela, a mãe tinha uma simbiose extrema com ela, a mãe deixou de viver a própria vida para viver a vida dessa filha que hoje está grávida, a mãe rejeitava, a mãe era narcisista, a mãe sabia que ela estava sendo violentada sexualmente, não fazia nada. Então, sempre tem a mãe aí enfiada, de alguma forma, de algum jeito, mas sempre tem. Então, investigar essa relação com a mãe no atendimento clínico é importante. Outro fato que a gente precisa identificar quando a mulher ela chega, né, falando não estou feliz com a gestação pra gente, né, alguma coisa nesse sentido, além de investigar planejamento, relação com a mãe, com o pai, relação com o parceiro, é também ir para as alterações emocionais significativas. Então, esse é um outro ponto que traz para a gente informações importantes aí do porquê essa mulher está em conflito psicológico. Às vezes ela, sei lá, tá no emprego e aquele emprego ela estava quase indo para um cargo acima, mas que agora ela não vai poder assumir porque agora ela vai ser mãe. Então, o dono da empresa passou o cargo para outra pessoa pelo fato dela ter engravidado, por exemplo. E isso não tem nada a ver com a mãe dela. Isso não tem nada a ver com o relacionamento dela afetivo. Tem a ver com atividade ocupacional, com sonhos, desejos que ela estava escolhendo para ela. Lutou, estudou, fez o e aconteceu para chegar lá, e quando chegou lá, veio uma gravidez. Percebe? Isso tira essa mulher, então, né, daquele ponto central e leva ela para alterações emocionais significativas. Então, investigar ansiedade, investigar estresse, investigar depressão neste período é importante. Talvez você possa estar pensando depois de eu ter falado isso, né? Rafa, será que existe então algum instrumento, né, que deixe as coisas mais claras, que facilite para a gente identificar se a mulher está apresentando alguma alteração emocional significativa, né? Porque se eu fizer a pergunta lá se ela planejou, ela falou que planejou, né? Se eu descobrir alguma coisa ali do pai, do relacionamento dela, mas, né, ainda assim ficar meio para mim, e eu tiver que investigar ansiedade, estresse e depressão, como que eu faço para investigar isso? Existe, né, algo que a gente possa utilizar? A resposta é que existe sim. Existem instrumentos que auxiliam o psicoterapeuta nessa investigação de alterações emocionais significativas e até nas perguntas que a gente pode fazer no para além de planejamento familiar, relação com a mãe, relação com o parceiro. Tem várias outras perguntas também que a gente pode investigar. Se você, de repente, é psicólogo, psicóloga, você pode utilizar o inventário de depressão de Beck para investigar sintomas de depressão durante o período perinatal. Esse é um instrumento aprovado pela SATEPS para uso do psicólogo, então, fazer esse psicodiagnóstico a respeito de sintomas de depressão, tá bom? Não é próprio para o período de gestação,
mas é o que a gente tem aprovado pela SATEPS que a gente pode utilizar. Agora, se você não é psicólogo, você tem a sorte de poder utilizar o melhor instrumento que já foi elaborado no Brasil e no mundo para identificar sintomas de depressão perinatal, que ele é próprio para isso, foi validado com essa população, que é chamada escala de depressão pós-parto de Edinburgh, tá? Então, você pode estar livre para utilizar. E tem mais um instrumento que eu sugiro para quem quiser saber ansiedade, estresse e depressão neste período. E existe um instrumento chamado Self-Report Questionnaire, que é o SRQ20. São 20 questões que a pessoa responde sim e não. Se ela respondeu mais do que 7 sims, significa que ela está em sofrimento psíquico. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making